Eu vou te contar uma estratégia aqui que eu quero que esses produtores que estão ouvindo nosso podcast gravem e depois lembrem da fala do Maurício. Os meses que menos chove aqui no Rio Grande do Sul são o finalzinho de fevereiro, início de março até o comecinho de abril, tá? Esses meses são meses que tem menos volume de chuva. A partir do veranico de maio, e todo ano em maio dá uma esquentada, vocês podem ter certeza que há 1 semana, 2 semanas de maio quente, e quando vem a terceira semana, entre uma frente fria pesada, vem uma chuvarada. E essa chuvarada rouba muito potencial nosso. Então, assim, ó, o que a gente deve fazer? Eu devo semear uma cultura de cobertura nos meses de fevereiro e março, proteger esse solo, e eu só devo startar os meus plantios de inverno depois da ocorrência desse veranico, entendeu? Porque esse veranico acaba impactando muito o nosso potencial produtivo, né? Essas chuvaradas, como ocorreu esse ano, que ela não veio fim de maio, que estava muito seco, mas veio em junho, ele acabou que ele judiou de muitos solos da região. Eu te confesso que eu nunca tinha visto tantas áreas erodidas como eu vi essas últimas 4, 5 semanas atrás, que a gente viveu aí os plantios de inverno com essas chuvas pesadas, que naquela minha região, no final do mês de junho, choveu de uma quinta a um sábado, 400 milímetros, né? Aqui em Tupanciretão, um vizinho meu me falou que na verdade dele choveu 650. Então, assim, ó, que estratégia eu tenho que montar, Felipe, para mim poder passar por esse período e passar ileso? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rumo ao 100 Agro Podcast, o podcast para falar os caminhos das altas produtividades, como chegar aos sonhados tão sem sacos, e aqui a gente descomplica um pouco esse passo a passo, essa jornada rumo aos 100 sacos. Eu sou o Felipe Uivo, sou pesquisador, consultor e produtor rural, e o nosso objetivo aqui é trazer as altas produtividades como um enfoque principal na nossa jornada no agro. E para isso, hoje a gente traz um convidado de peso, literalmente, aqui para estar contribuindo cada vez mais aí com o nosso podcast, que é o Maurício de Bortoli, né? Famoso aí já no Brasil inteiro pelas suas conquistas no SESB. Então, o Maurício é engenheiro agrônomo aí pela UFSM, conterrâneos aí, Maurício, né, da UFSM, bicampeão nacional em máxima produtividade da soja pelo SESB, né? Diretor técnico aí da Sementes Aurora em Cruz Alta e também fundador da De Bortoli Agro Consultoria em Cruz Alta. Maurício, seja bem-vindo aí, é um prazer recebê-lo aqui no Rumo ao 100 no podcast. Obrigado pelo convite, Felipe. Mais uma vez a gente está se encontrando aí para pautar um objetivo em comum, né, que é aumentar a produtividade da cultura da soja, a cultura mais importante para o nosso estado, e com certeza transferir muito conhecimento para os produtores, descomplicando essa atividade aí, estratégia, mostrando os rumos, né, para a gente chegar nesse resultado. Então, agradecer a todos aí que estão conectados com a gente ouvindo esse podcast. Tenho certeza que fiquem ligados que vai vir muita dica importante e interessante, hein? Com certeza, Maurício. Esse mundo da produtividade, a gente vê que muita gente quer buscar isso, né? Quer atingir os tão sonhados 100 sacos, e aí olha daqui um pouco para a chuva, ou olha para um aumento de adubo, enfim. Então, nesse momento, né, Maurício, hoje eu queria trazer essa tua visão, como uma pessoa que chegou lá já acima dos 100 sacos, né, 2 vezes, num concurso auditado. Então, esse é o objetivo hoje, que muita gente começa o caminho das altas produtividades e tem um desafio aí de evoluir ao longo dos tempos pensando que é só um aumento de adubo, né? Ou só esperar chover mais, e a gente sabe que é muito mais do que isso, e hoje que a gente vai desenvolver um papo nesse sentido. Então, é importante, né, Maurício, aí para quem nos acompanha, lembrar, né, de compartilhar esse podcast com os amigos, com os técnicos, produtores, e como tu falou, a gente vai ter uma meta aqui de trazer muita informação sobre esse caminho das altas produtividades. E aí, começando um pouco, Maurício, eu queria entender um pouco como surgiu, assim, a alta produtividade dentro do dia a dia de vocês, dentro do teu contexto, tanto de Sementes Aurora, como agrônomo profissional mesmo. Como que surgiu essa busca? Olha, Felipe, o aumento da produtividade na propriedade rural nossa aqui, da família, surgiu da necessidade de viabilizar a cultura, né? Nós vínhamos aí, anos 2005, 2006, quando eu iniciei a trabalhar aqui na empresa, e agora está completando aí 20 anos, né, de atividade, nós tínhamos passado por safras desafiadoras, safras onde o clima impactou muito o nosso resultado. E eu comecei a refletir comigo mesmo e entender que
ninguém muda o clima da sua região. Na verdade, a gente se adapta como agricultor e como consultor a superar as adversidades climáticas. E eu me voltei para dentro da propriedade para entender aonde que estavam as minhas lacunas de produtividade, aonde que eu estava deixando no caminho, na estrada da produtividade, esse espaço aberto para talvez esses intempéries atingir no nosso resultado produtivo. E eu comecei a me voltar muito a pensar na parte do solo, né? A gente era muito imediatista, me achar que talvez a planta, a genética, enfim, responderiam em cima do aumento produtivo. Cada ano a gente buscava semear novas cultivares que entregassem maior potencial, mas acabava que a gente não olhava a ferramenta solo como conexão à planta. E depois daquele ano 2005, 2006, onde a gente viu nossa produtividade ir por água abaixo, mesmo com lavouras bem adubadas, né, focando numa fertilidade adequada, a gente percebeu que outros atributos do solo eram muito importantes. A parte química a gente domina, a gente tem muita informação, muito conhecimento da ferramenta DAP para conseguir racionalizar esses insumos, mas a gente começou a perceber que a parte física do solo tinha muita importância e também a atividade biológica desse solo, que a gente fazia para ele estar cada vez mais ativo e fornecendo um ambiente com mais saúde para as raízes, que são a parte mais importante das plantas, né? Eu digo a parte aérea da planta, ela é o reflexo das raízes. Então eu comecei a trabalhar em cima de muitos dados de pesquisa, muita experimentação, onde a gente começou a introduzir, além de uma melhor fertilidade, quando eu falo melhor fertilidade, eu falo em adubações mais equilibradas, não só voltando a macroprimários, que hoje eu vejo que é um dos principais focos dos produtores, é trabalhar a elevação do fósforo e do potássio, que são macroelementos que a planta demanda em maior quantidade, né? Aportar nitrogênio nas culturas, principalmente seja ela na adubação, enfim, né, para o arranque inicial. Mas eu vi que na agricultura, como na vida, o que vale não é a dose, e sim é o equilíbrio. Então eu comecei a me debruçar em cima das análises do solo, da propriedade, e ver que a gente tinha mapas bons de macroprimários, mas tinha mapas péssimos de macros secundários, e sem falar que micronutrientes nem eram vistos. A gente nem fazia análise para eles, fazíamos aquelas análises básicas que não tinham maneira de interpretar esses micronutrientes. Sempre foram deixados de lado na evolução da fertilidade. Então eu comecei a fazer investimentos em macros secundários. Quando eu falo em macros secundários, eu quero focar em falar platina de cálcio, magnésio e enxofre, que são elementos que são muito importantes para a cultura da soja. E a gente buscou estabelecer um período. Digamos assim, a gente botou uma meta de em 10 anos se tornar uma propriedade diferente. Ou seja, ela evoluir em fertilidade, mas a cada ano ir melhorando um elemento ou dois, enfim, buscando esse equilíbrio, porque na fertilidade não é fácil você levar esses pontos. Leva tempo e custa muito dinheiro. Então a gente foi botando uma meta de elevando, e a cada 2, 3 ciclos produtivos nós fazíamos reamostragens e percebíamos o quanto a gente tinha evoluído, tanto na elevação dos nutrientes quanto também na busca desse equilíbrio. E nessa meta de 10 anos, nós estamos mexendo primeiro em macronutrientes secundários. Claro que a gente foi também visando aumentar a frequência de uso de corretivos, principalmente de calcário, né, dolomítico. A gente começou a não aumentar o período de uso e doses, sim, a gente diminuiu a frequência e também as doses. Intervalos nossos aqui, em média, eram de 4 a 5 anos para uma aplicação de calcário. A gente reduziu isso para 2 anos em áreas irrigadas e 3 anos em área de sequeiro. E também a gente começou, a partir de que interpretou melhor o solo e fez análises completas, a entender a parte de micronutrientes. Então, esses 10 anos para mim foram muito importantes, porque de 2005 a 2015, a gente viu o cenário do solo mudar muito. E a química evoluiu, melhorou, ela subiu e se equilibrou. E a gente mexeu talvez no primeiro pilar de produtividade, que é a melhoria da parte da fertilidade. E daí nesse período também, Felipe, a gente entendeu que precisávamos melhorar 2 pilares muito importantes, que é a parte física do solo, que é um problema seríssimo do estado do Rio Grande do Sul inteiro. Muitos produtores deixam de produzir devido aos atributos físicos do solo, e a compactação hoje, para mim, é uma das características mais importantes que a gente deve levar em consideração, porque ela está roubando a produtividade do produtor. Tem muitos produtores que estão perdendo, deixando de produzir, porque eles não estão conseguindo armazenar água no sistema, visto o adensamento dos seus solos.
E aí, quando eu falo para ti em melhoria da parte física do solo, eu comecei a introduzir alguns mix de plantas de cobertura. Comecei lá atrás, em 2010, a testar plantas em dupla, por exemplo, uma gramínea e uma crucífera, ou uma gramínea e uma leguminosa. Aquilo começou a fazer sentido para o sistema, e eu comecei a perceber que realmente a gente deveria trazer para dentro da nossa atividade as boas práticas agrícolas, né? As práticas que o plantio direto nos ensinou, que a gente deixou talvez de lado por um tempo pela facilidade da busca da produtividade em cima apenas de monoculturas como cereais de inverno e culturas de verão. Nós talvez negligenciamos um tempo importante dos conceitos do plantio direto. E eu vi que valia a pena a gente trazer de volta isso tanto para estudar quanto para a gente ver o que isso impactava em aumento do potencial produtivo. E realmente a gente conseguiu, depois de melhorar a parte química, ajustar um pouco a parte física com a rotação de culturas, né? Trazendo, obviamente, claro, gramíneas importantes para o sistema, principalmente falando do milho, e também introduzindo esses blends de cobertura em espaços de vazios outonais, talvez entre um cultivo de verão, onde eu tenho uma saída mais precoce de um material mais rápido, e a entrada de um inverno, eu consigo conectar esse plano de cobertura. Então, eu fiz um salto de evolução na parte química, buscando equilíbrio, ajudei um pouco o meu solo na parte física, estruturando ele e realmente colocando a rotação de culturas e as plantas de cobertura como um pilar importante. E a partir de 2015, 16, quando a gente bateu os 10 anos de evolução em fertilidade, nós mergulhamos num caminho de investimento em cima da parte biológica do solo. A gente começou a entender que a vida no solo fazia todo sentido para a conexão de planta e também de fertilidade, e começamos a fazer muitos estudos de melhorar, tanto no investimento dos microbiológicos na parte de suco, de semeadura, que a gente fez muitos testes para perceber que realmente não dava mais para aceitar jogar aquele biológico junto à semente e mais produtos químicos, e a gente deveria procurar um veículo de aplicação que realmente viabilizasse os biológicos, e a gente começou a fazer ajustes no nosso uso das ferramentas como inoculação, co-inoculação, algum uso de algum biofungicida na parte da área da folha, também alguns fungicidas de solo, nós vamos aplicar via barra, e começamos a medir isso aí, e começou a entregar a resposta. Então, nessa evolução da busca da produtividade, Felipe, eu destacaria esses momentos, sabe, muito importantes dos 3 pilares: a química, a física e a biologia. Cada um com o seu grau de importância, porém todos eles conectados. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para esses produtores que realmente buscam o rumo do 100, colher os 100 sacos, se voltar cada um para sua propriedade e tentar enxergar esses 3 pilares que, para mim, hoje, eles são muito importantes. Maurício, eu acho que ficou vários ganchos aqui para nós conversar sobre vários pontos, né? Porque gravamos há um tempo atrás aí um episódio com o Rodrigo Rossato, você conhece muito bem, né? Exclusivamente sobre manejo de acidez do solo, e ele traz os dados que você conhece, são assustadores, né? No estado, nós temos realmente um problema muito sério com isso, né? Então, a gente quer adubar mais, ou escolher a cultivar da moda, achando que vai bater 100 sacos, e a gente está esquecendo do calcário, e por consequência, cálcio, magnésio, enfim, né? Então, são alguns pontos. Mas, uma das coisas que me chama a atenção aqui, Maurício, passados 20 anos, nós viemos com um histórico muito semelhante a 2005, né? Em termos de dificuldade produtiva que nós temos no estado. E o que você pode analisar hoje, olhando lá, né, como vocês estavam naquele momento e percorrendo todo esse caminho até agora, como foi passar de novo por um desafio produtivo, embora tenha irrigação, enfim, mas acredito que você concorde comigo que não há outra forma hoje de você pagar a conta ou de você ser mais eficiente, de eu ter mais lucro do que através da produtividade, certo? Temos que ter a produtividade. Mas o clima tem sido um fator extremamente adverso no nosso estado. Como que você olha o ponto inicial e aonde está hoje em relação ao mesmo desafio climático que o Rio Grande ciclicamente nos impõe? Excelente gancho, Felipe. E quando tu faz essa pergunta, eu volto lá atrás, em 2005, numa conversa que eu tive com meu pai, que foi a conversa, talvez, que foi o grande divisor de águas na nossa visão dentro da propriedade. Naquela época, a gente focava em horizontalizar o nosso negócio, ou seja, quanto mais área plantasse, né, mais possibilidade de receita a gente tinha, porque o aumento de escala era por ganho de área. Só que o risco aumentava muito também, porque nosso negócio era pouco protegido. E eu falei para ele: pai, do jeito que a gente tá indo,
se a gente seguir nessa mesma lógica, nós vamos quebrar. Porque em 2005, 2006, Felipe, eu lembro como se fosse hoje, nós passamos por um ano muito desafiador de regime de chuva, como o último ano que a gente passou agora, e nós fechamos média 19 sacas por hectare. E eu me voltei e pensei comigo, nós não vamos conseguir sobreviver, porque nosso custo de produção à época, com arrendamento, era 32 sacas. Então a gente não estava nem conseguindo pagar o nosso custo. E ele plantou um inverno muito doído na sequência, porque não tinha recurso, não tinha dinheiro, não tinha nem condições de semear uma lavoura de trigo com alta tecnologia. Mas a gente resolveu dar um passo para trás, diminuir as áreas de arrendamento, diminuir as áreas de crescimento horizontal. Resolveu fazer o dever de casa dentro da propriedade própria, dentro das áreas com maior potencial, e melhorar a fertilidade, ou seja, crescer de maneira vertical. E passados 20 anos, que é a pergunta que tu fez, o que isso aí impactou, o que isso aí fez diferença? Esse ano, para te ter uma ideia, nós temos uma propriedade nossa que tem bastante área de sequeiro, e foi a área que menos choveu. Choveu 262 milímetros em 5 meses. É uma área que está com uma fertilidade muito boa, que tem uma rede de plano de cobertura fantástico, que tem um benefício de solo já acumulado nesses últimos 20 anos. E essa fazenda, mesmo com toda essa diversidade climática, fechou 42 sacas de média. Ou seja, aquilo que eu falei lá atrás pro meu pai, nós mudasse a maneira de como enxergar nossa terra, melhorasse nosso solo, buscasse equilibrar a fertilidade, focar na rotação de cultura, focar nos manejos de plano de cobertura, a gente ia criar um sistema mais resiliente. A gente não ia mais quebrar. E realmente isso aconteceu, cara. Eu fiquei muito orgulhoso esse ano, porque mesmo com todo esse desafio climático, fechar 42 sacas de soja é muito bom. E eu falo isso porque o produtor rural, ele é medido por metro quadrado, né? A gente se compara muito por metro quadrado em rendimento com outros produtores. Eu tive vizinhos meus de cerca de arame colhendo 18, 14, 21, 22 sacas. Eu recebi N chamadas, ligações de produtores, cara, o que eu faço fechando essas médias? E eu ouço deles, isso me dói muito, porque eu tive na pele deles no passado, mas depois que eu mudei, depois que eu resolvi trazer essas boas práticas agrícolas, melhorar um pouco o entendimento do uso de recursos, melhorar o manejo do meu sistema, isso me aumentou muito, muito mesmo a possibilidade de resistir a essa diversidade climática. E hoje a nossa produtividade mostra isso, que é muito bom colher bem. Todo produtor sonha em colher bem, mas é muito bom também colher razoavelmente bem num ano desafiador, ou seja, não ficar negativo. E nossa atividade hoje precisa disso. Maurício, excelente, porque me fez ganhar um podcast já hoje, porque muitas vezes o pessoal foca no 100, né? E eu tenho explicado muito que o rumo ao 100, ele é o caminho. E acho que esse é um belo exemplo, né, de como você pode estar trilhando esse caminho e num ano tão desafiador, com tão pouca chuva, o intuito do que a gente tem discutido aqui, das práticas que a gente traz, é melhorar um pouco a produtividade. Num ano mais desafiador, como tu falou, teu vizinho talvez colhendo 18, 20, e você 40 e poucos. Esse é o intuito, né? E, obviamente, quando tiver clima, a gente quer bater o 100 e acima disso, né? Então, é muito importante. Você comentou que essa conversa, essa virada de chave, ela aconteceu por uma mudança estratégica, né? De olhar para a horizontalização do negócio e entender que precisava ser mais eficiente. Mas assim, Maurício, uma coisa que eu acho importante para quem nos ouve e vai gostar também de entender, nesse ponto de virada, assim, quais atitudes, quais ações que trouxeram clareza para o processo? Ou seja, eu fiz isso porque eu quero aumentar a produtividade. Então, que ponto que a produtividade deixou de ser um sonho para tornar uma meta diária? E quais atitudes dentro da propriedade que materializaram isso, né? Felipe, a primeira atitude que eu considero uma das mais importantes depois, claro, da quebra dos paradigmas e da intenção da mudança é a diagnose, né? É você examinar a sua propriedade, talhão a talhão, trazer essas informações para a mesa e realmente atuar de forma racional em cima de cada uma, porque cada produtor conhece a sua propriedade, sabe das limitações que tem em cada talhão, sabe quão distinto é o estado do Rio Grande do Sul em termos de solo, em termos de manejo. Então a gente, tendo esses dados na mão, a gente consegue fazer os ajustes necessários, ou seja, tu é muito mais assertivo. Então, tendo a ferramenta da diagnose. Segundo, é aplicar esse conhecimento e gerar dados dentro da propriedade, sabe? Eu sempre fui um cara muito curioso, e minha mãe sempre falou, né, que de médico e de louco e curioso, todo mundo tem um pouco. Então, essa curiosidade na veia sempre me despertou o interesse de mensurar o quanto essas novas atividades, quantas novas
possibilidade de tecnologia ou esses produtos e serviços que vinham para aumentar a produtividade realmente faziam sentido para o nosso manejo. E a gente foi fazendo muita experimentação dentro da fazenda, lado a lado, ensaios de cultivares, ensaio de adubação, ensaio de tratamento de sementes, ensaio de nutrição. E esses resultados deram muito norte para nós em cima do que a gente poderia estar escolhendo ferramenta para ajudar a escalar essa produtividade. Então, as pesquisas on-farm que a gente faz ali, que a gente define hoje como uma estratégia de adoção de uso de ferramentas, fizeram todo sentido para a gente não errar, para a gente realmente, em pequenas áreas, escolher para depois aplicar isso nas grandes áreas, né? Isso virou uma filosofia para nós. Depois de aprovadas as tecnologias de uma área menor, a gente escalou as tecnologias. E a gente começou, né, gradualmente a atingir níveis de produtividade melhor. Claro que a gente sempre foca no aumento produtivo, com certeza todo produtor quer colher altos resultados produtivos, mas eu sempre falo que a agricultura é a arte de manejar, né? Nós temos 50% de poder e controle de manejar as nossas tecnologias, os recursos, mas 50% do nosso sucesso depende basicamente de clima, da temperatura, luminosidade e da disponibilidade de água. Mas o produtor não pode achar que ele produz na atividade agrícola com chuva. Não, a chuva ela é igual para todos. A agricultura a gente produz com água. E a água é a capacidade que o produtor tem de armazenar esse elemento tão importante no sistema. Porque a chuva pode ser de 50 milímetros para ti e para mim. Porém, o teu solo pode armazenar 30, devido ao teu manejo, e o meu pode ser 20. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar meu manejo para aumentar a capacidade de eu absorver e guardar aquela água, e não apenas a chuva. Então, o nosso grande salto de qualidade, que a gente começou a perceber que isso fazia todo sentido no aumento da produtividade, foi que nosso solo, depois de melhorar através desse manejo, começou a guardar mais água, e aqueles períodos talvez de 2 semanas sem chuva, onde a gente via aquelas plantas virar folha, entrar em estresse, descartar bacheiro, começaram a aumentar para 18, 21, 24. Eu cheguei a enxergar lavouras, Felipe, de 4 semanas sem chuva, sem nenhum tipo de estresse. Mas não foi porque talvez só eu escolhi a cultivar correta ou plantei na época adequada. Não, foi fruto daquele manejo que veio crescendo ao longo dos anos. Eu acho que isso é muito importante para o produtor, é visualizar dessa forma a agricultura. A gente tem, Maurício, dentro das nossas pesquisas, pegando um gancho teu, né? A gente tem feito muito, a pesquisa on-farm dentro dos nossos clientes é algo que faz parte do nosso dia a dia, e a gente nota como isso evolui, né? No dia a dia também, acho que é muito importante essa ação para desenvolvimento da produtividade na propriedade, né? Você olhar para um pequeno talhão para depois escalar. Mas a gente vê que no todo, você pega uma informação solta de uma cultivar específica que é da moda e aplica na sua propriedade, sem ter noção, né, de demanda de investimento, da qualidade, como os anos que se passaram tentando construir bem um solo. Então, eu acho que faz muito sentido a gente entender e sintetizar um pouco de tudo que tu está falando, que são processos, né? Sem processo, sem passar o dia a dia focado na propriedade, no talhão, com a diagnose, enfim, mas saber que isso leva um tempo. E hoje a construção da produtividade, que é algo que a gente bate muito por aqui, ela vai passar por planejamento, vai passar por processos, vai passar por solo, vai passar por cultivar, para daí você chegar num manejo fitossanitário, né? Hoje, talvez, acredito que você concorda, o foco de uma grande parte dos produtores hoje é fungicida e a cultivar da mota. E aí, juntando isso, a gente faz uma lavoura, né? Mas é importante a gente salientar o processo. A gente já está há vários episódios, Maurício, falando justamente sobre isso, né? Processo, manejo. Não falamos de produto ainda aqui no Rumo ao 100 podcast, porque a base, a gente precisa de produtos, precisamos, eles são essenciais, mas a base de manejo é o que nos traz uma resiliência. A base de manejo é o que traz uma construção de produtividade. O que eu falou agora, essa palavra que a gente bate sempre em cima de manejo, é uma palavra bem ampla, porque são várias ações, né, que definem manejo, mas eu sempre falo nas apresentações também, quando eu posso comunicar isso para os produtores, eu digo que o solo ele tem memória, e o solo guarda esse manejo na memória. E são nos anos mais difíceis, tanto pelo excesso de chuva quanto pela falta dela, que ele mostra o quanto que manejar o solo é impactante, né? E isso, depois que o produtor adotar essas práticas
e que ele entender que o manejo faz todo sentido para o seu sistema de produção, não é qualquer adversidade que derruba a produtividade. E essa resiliência de solo é muito importante porque nós produzimos nesse ambiente e nós somos muito cobrados por média produtiva, né? Por resultados que realmente façam sentido em diversos ambientes. Atua numa região aí que tem solos um pouco mais pesados, um pouco mais argilosos, né? Eu já estou aqui numa região onde os meus solos são mais frágeis, são solos mais arenosos, e se eu não manejar o meu solo para melhorar a parte de fertilidade e não cobrir e protegê-lo, eu vou perder. E se você não manejar o teu solo para evitar a compactação ou adensamento, tu vai perder. Então cada um, dependendo da decisão que tomar, pode perder no nosso resultado final, nossa média, porque nossos solos são bastante distintos, né, Felipe? E a experimentação mostra muito isso. Aqui a gente, 2015-16, montou a nossa área experimental e a gente fez no ano agrícola, durante 3 anos consecutivos, 15, 16 até 17, 18, 110 parcelas de pesquisa, onde a gente tentou medir tudo que tu imaginar de ferramenta que pudessem ajudar a aumentar a produtividade. Sejam elas físicas do solo, sejam elas nutricionais, fossem elas corretivas do solo e também algumas aplicações em parte aérea. Então testamos calcários de diversas fontes, calcíticos, dolomíticos, óxidos, aplicados em superfície, incorporados ou injetados no perfil. Testamos fertilizantes orgânicos, organominerais, minerais, aplicados a lanço, aplicados enterrados, aplicados em pré-plantio, em pós-plantio, e assim fomos variando. Tudo que tu imaginar que pudesse impactar em produtividade, a gente testou. Não por 1 ano, por 3 anos consecutivos. Pegamos 3 climas diferentes e a gente conseguiu juntar uma série de informações que serviram de norte para nós por muitos e muitos anos, sabe? Foi muita informação. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro para ti. De 110 trabalhos, de 440 parcelas colhidas, porque a gente usou 4 repetições, o insumo mais importante que esse trabalho nos mostrou foi calcário. Quanto mais a gente foi aumentando a dose do calcário, em cima da recomendação da nossa correção de solo baseado nos dados e análise, mais a gente foi colhendo. Por exemplo, era uma área de fertilidade boa, era uma área corrigida, a amostra recomendava o uso de próximo a 2.200 quilos de calcário por hectare para corrigir o pH para aquela safra, e nós testamos a dose, 50% mais que a dose e 100% mais que a dose. E pensamos, talvez quando eu jogar lá 100% mais que a dose para dobrar o calcário, eu vou disponibilizar um monte de micronutrientes, vou causar um efeito tampão no solo e não vou produzir. Pelo contrário, eu entendi que quando eu resolvo um macro problema, um micro problema não se faz tão importante. Então, a gente, no dobrar o calcário, baseado na nossa análise, a curva de produtividade foi aumentando. Aí eu entendi que nós precisávamos diminuir a frequência e aumentar a dose, porque nós estávamos olhando talvez um horizonte muito superficial, que era a camada lá talvez 0 a 10, 0 a 15, ou muitos produtores, são poucos produtores que fazem hoje a amostragem 0 a 20. A gente tem que olhar um pouco mais o perfil de produção. Hoje uma soja, por exemplo, que tem o potencial de crescer em 1,10 m, 1,40 m de altura, ela tem a mesma capacidade de crescer em profundidade se não tiver nenhum impedimento químico ou físico. Porém, o meu perfil tem que estar corrigido. Então, para que eu consiga corrigir o perfil, faz todo sentido usar calcários de boa qualidade, que tem boa solubilidade, e também utilizar de forma frequente para que essa frente de alcalinização desça no perfil através da descida natural por chuva ou por crescimento radicular, e eu aumento o potencial da caixa d'água do meu sistema. E depois que você adota esse tipo de estratégia de uso de frequência de dose e aumento de dose do calcário, você começa a colher mais, a média aumenta, e tu começa a suportar melhor os períodos de estiagem. Então, esses trabalhos mostraram para nós, Felipe, que a gente precisa também mudar, repensar e olhar talvez corretivos com outros olhos. Bem como tu falou, né? É dessa forma que você constrói resiliência produtiva, né? E altos tetos também, né, Maurício? E pegando o gancho do que tu comentou, como que é um solo campeão do CESB? Cara, assim, um solo campeão é um solo que a gente consegue hoje preconizar alguns elementos que fazem sentido para as culturas. Quando eu me volto a olhar, principalmente a cultura da soja, que é uma cultura que a gente hoje praticamente domina aqui a região, né? Nos cultivos de verão, 95% da nossa região que cultiva soja, nós olhamos alguns elementos, tá? Eu já falei para ti de calcário, tu acho que
há de concordar comigo que calcário é um insumo básico, né? É um corretivo, é o que viabiliza tudo. Então, assim, ó, partindo do pressuposto que nós deixamos calcário de lado, ou seja, que calcário já está atendido e corrigido, eu vou tentar mostrar para ti 3 elementos que, para mim, depois que eu mudei a maneira de entender eles, tanto de usar como de descobrir fontes alternativas, eu comecei a colher mais soja. Primeiro, potássio. A nossa soja hoje, devido à genética que ela está muito mais responsiva, ela tem um potencial maior. Por isso ela extrai mais o sistema. As doses que a gente fazia de potássio, baseadas nos dados que a gente tinha de produtividade do passado, não fazem mais sentido com a demanda das plantas hoje. Tanto que a curva de resposta de potássio dentro do nosso sistema de produção, ela foi positiva mesmo a gente aumentando a dose de potássio em solos com nível alto. Se eu fosse olhar só para análise e entender que aquele nível de potássio para mim já estava atendido pelo meu sistema, ou seja, meu solo não tinha fome e que se eu abastecesse aquele solo de potássio somente com o que a cultura ia extrair e que eu não teria limitação de produtividade, ok, eu talvez atenderia aquele potencial. Mas eu fui medindo curvas de aumento de dose de potássio e mesmo em ambientes de alta dose desse alimento no solo, eu tive resposta em produtividade. E aí eu comecei a entender que a gente precisava alimentar melhor o sistema produtivo, não só a adubação de potássio na cultura da soja, mas durante o ciclo de produção. Então a gente começou a montar estratégias de fornecimento de potássio durante o ano. Nós usamos potássio nas culturas de inverno, sejam elas as culturas comerciais, como as gramíneas de inverno, aveia, trigo e também cevada. E a gente começou a adubar também nossas culturas de cobertura com potássio para a gente criar uma caixa de disponibilidade de potássio maior no solo. Claro que a gente pega e divide esse fornecimento em 33% da dose de potássio faz durante o inverno e 66% faz no verão. Por quê? Porque é no verão que eu quero que esse potássio esteja mais plenamente disponível para a planta até o enchimento dos grãos. Potássio faz todo sentido com regulação osmótica, faz todo sentido com defensividade de planta, porque ele aumenta a camada de tecido, faz todo sentido com estruturação de planta, aumenta o sistema vascular, a planta bebe mais água. Então, quanto mais potássio eu boto no meu solo, eu produzo uma planta muito mais estruturada, com muito maior capacidade de absorver água e com potencial maior de enchimento de grãos. O segundo elemento que para mim começou a ser um norte de uso e a área experimental me mostrou foi enxofre. Nós tínhamos níveis de enxofre muito baixos no solo, talvez 1/3 do que a planta de soja realmente precisava. E quando a gente começou a usar corretivos com enxofre, quando eu falo corretivos, eu não estou falando de gesso. Gesso é um condicionador de solo excelente quando eu quero trazer uma gramínea para o sistema, excelente quando eu quero construir um ambiente melhor para as raízes, excelente quando eu quero montar um ambiente com mais resiliência, passar por seca, mas o enxofre que advém do gesso não corrige o meu solo. Quando eu falo em enxofre para o sistema, para alimentar ele, é trazer um enxofre elementar, solúvel. O enxofre pastilhado com bentonita aumenta muito mais rapidamente a disponibilidade desse elemento, o que impacta em produtividade, porque enxofre é formador de proteína. E quando eu aumento a formação da proteína na cadeia da soja, eu aumento o peso dos meus grãos. Quem é o produtor que nunca viu uma carga de soja num caminhão? Quando tu vai lá olhar os grãos da carga de soja e tu vê aqueles grãos mal formados, tu pensa, o que aconteceu aqui? Faltou uma chuva nessa lavoura, errei o último de fungicida? Muitas vezes não. Muitas vezes aquela conta que aquele grão tá pagando é uma conta da falta de um elemento importante, que é o enxofre para o fornecimento de proteína, para enchimento e ganho de peso dos grãos. E quando eu comecei a investir em enxofre para o meu sistema de produção, eu comecei a ver essa produtividade e aumentando. Mesmo em anos de seca, a nossa produtividade foi aumentando, visto a presença desse elemento no solo. E como terceiro e último elemento de ordem de grandeza que a gente percebeu nessa escala de produção foi o uso de boro. Todos os solos do Rio Grande do Sul, todos os solos de norte a sul, da fronteira da última cidade do norte até a metade do sul, tem deficiência de boro por formação geológica. O nosso solo é muito pobre em boro. E os níveis de boro variam de 0,2, 0,3, 0,4 no máximo, pelas análises que eu tenho olhado, assim, quando o produtor não se volta a investir nesse elemento. Então a gente começou a medir fontes, testar fornecimento de boro, e quando eu falo em boro para abastecer o sistema solo, eu falo para ti em boro mineral. Claro que eu sei que tem excelentes ferramentas de fornecimento de boro via folha ou via solo mais próximo à cultura, e eles realmente atendem a demanda da cultura, né, em questão. Mas quando eu falo em tentar equilibrar o sistema e abastecer
o solo se alimenta, eu volto para olhar a possibilidade de usar bora mineral. E quando a gente começou a medir na área experimental e ver a resposta que o bora tinha, tanto em gramínea quanto em leguminosa, né, ainda mais na cultura da soja, para a formação do tubo polínico, para fecundação, para o aumento do potencial do carregamento de legumes, nossa produção escalou. E eu pego hoje uma análise de solo, quando eu olho toda ela vendo equilíbrio e nas áreas que eu consigo elevar, além dos macroprimários todos estejam em equilíbrio, além da correção do solo estar bem feita e que eu tenho bons níveis de enxofre, um potássio participando de forma significativa na CTC e um bom nível de boro nesse solo, eu tenho ótimas médias produtivas. Eu não consigo passar de 100 sacos, Felipe, se eu não olho para o todo. Porque se eu não conseguir enxergar que o nutriente que vai melhor concentração vai limitar minha produção, eu acabo não atuando. Então, voltando lá para o início da nossa conversa, os dados foram muito importantes, medir as fontes disponíveis no mercado também foram determinantes e realmente usar de forma estratégica, uma boa orientação técnica, esses elementos durante o ciclo produtivo fizeram com que a gente construísse ambientes de potencial de 6 até 7 toneladas por hectare em ambientes irrigados. Acho que um elo que liga tudo isso também, né, Maurício, é o seguinte: quando você considera potássio, enxofre e boro, os três atuam na mitigação do estresse. Exatamente. Então, independente de ser um ano bom ou não, você tem os três elementos mitigando o estresse. E quando você olha para calcário, também, né? Você está evitando alumínio, você está melhorando o perfil, você também está mitigando o estresse. Então, veja como faz sentido, tanto num momento, né, mais desafiador da menor disponibilidade de água, como também na alta produtividade. Bem interessante porque isso junta tudo, né? Além da disponibilidade, além de ter os níveis que fisiologicamente fazem sentido, você também está ajudando a diminuir qualquer estresse que a planta pode estar passando. Isso é muito importante que o produtor entenda que quando eu corrijo o pH do solo, naturalmente eu melhoro a química desse solo, porque a química é totalmente ligada ao potencial de acidez desse sistema, tanto dos níveis tóxicos de alumínio que impedem o crescimento radicular, quanto que o potencial de pH que esse solo tem. Né? E a gente tem dados que a gente ajudou a construir junto com o professor Alencar Zanon, durante um trabalho que ele fez bastante extenso, e aqui na nossa propriedade a gente tem essas parcerias público-privadas que trazem a universidade para dentro do nosso sistema para gerar informação. O professor Alencar publicou um artigo que está no livro dele agora, que a gente ajudou a construir esse livro também com muita informação, que é, vejam bem, produtores, anotem na cabeça vocês, para cada 0,1% de diminuição do pH a partir de 5,8 para baixo, eu tenho a perda produtiva de 155 quilos de soja direto. Então, assim, se nós formos falar em começar a sonhar em produzir mais, em produzir melhor, em suportar safras com mais estresses, a primeira coisa que a gente tem que fazer é correção do pH, porque o potencial produtivo nosso está todo em cima desse índice. Então, a gente parte do entendimento que correção de solo, talvez, ela é mais importante, Felipe, que a adubação. Com certeza, né? Concordo e compartilho da mesma opinião. A gente vê como está sendo importante e aonde não está ocorrendo produtividade, lá está faltando calcário. Então, é justamente uma excelente observação, e o professor Alencar fazendo trabalhos incríveis, né? Clareando muita informação também, ajudando muito nisso. Resultados muito importantes, né? Para todo o agro, né? Isso. E quando você olha um cenário desses, é muito preocupante, né, Maurício? Porque são variações pequenas, né? 0,1 de pH. E o impacto muito grande, né? Felipe, assim, uma estratégia que a gente adotou aqui na propriedade da família e a gente sempre recomenda para todos os clientes da consultoria é a seguinte: eu quero deixar uma dica para os produtores que realmente entenderam que o calcário é importante. Como a diagnose faz todo sentido para entender a dose e a obtenção dessa diagnose gera mapas muito precisos para que a gente faça aplicações nos pontos que realmente a lavoura tem demanda, a amostragem deve ser feita geralmente antes da cultura de verão. Se for possível, na saída do inverno antes do verão, para fazer a amostragem, para te poder ter esse dado, ter esse mapa na mão. Enquanto a cultura de verão vai se desenvolvendo, você já vai conseguindo orçar, comprar e trazer esse calcário para dentro de casa numa época que o calcário é barato. Os meses de novembro e dezembro são os menores preços de calcário. E você paga os menores fretes para calcário, porque nessa época não tem opção quase de descer grão para o porto, então tem muita disponibilidade de caminhões. Então você compra o calcário numa época de baixa, e transporte numa época de frete barato, ou seja, você bota o insumo principal da tua lavoura dentro do talhão.
Separa um cantinho lá, raspa uma estrada, arruma um lugarzinho viradouro, pega um trevinho da fazenda e faz depósito de calcário no mês de verão. Porque a partir da colheita do teu verão, seja lá o teu milho saindo em fevereiro, ou seja a tua soja saindo em março, você está com o teu corretivo estocado, depositado e já umedecido. Algumas chuvas em cima do calcário ajudam ele a umedecer um pouco. Você tendo o mapa na mão, tendo calcário estocado, você faz a aplicação antes da cultura de inverno. Seja ela uma cobertura de nabo, seja ela um mix, ou seja ela um cereal, um trigo, uma aveia. Você dando tempo para aquela raiz fazer com que o calcário realmente desça no perfil, ganhe profundidade, corrija o perfil, para que a próxima cultura de verão entre no berço esplêndido. Então, isso faz todo sentido, porque calcário precisa descer no perfil. Eu não posso aplicar e deixar ele sobre o solo. São dois problemas: ele pode precipitar, se não tiver raiz para trazer o calcário para baixo, ou ele pode escorrer se é uma chuva muito forte de verão, né, ou primavera. Então a grande sacada do calcário é aplicar ele entre fevereiro e março, são os meses que menos chove aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente vai fazer o quê? A introdução dele no solo via raiz. Então é muito importante ter ou uma gramínea muito potente, ou um mix de cobertura para botar esse calcário no sistema e potencializar a cultura do próximo verão. Apenas uma dica, que é uma estratégia que a gente faz há muitos anos e tem dado certo. Excelente, Maurício, porque o que eu estava curioso para te perguntar também, acredito que os nossos ouvintes, era justamente sobre o teu sistema de produção, né? Onde entra o calcário, já está entrando nessa linha, a rotação de culturas, planta de cobertura. Você é uma pessoa que também trabalha muito forte com isso, né? Então, como que uma lavoura que busca altos tetos produtivos ou que está caminhando para as altas produtividades, que pontos ela deve pensar do ponto de vista de sistema produtivo, né? Porque muito mais, né, Maurício? A gente tem debatido muito isso internamente, e também aqui no podcast a gente teve um episódio sobre isso, porque hoje, ou você olhar o sistema produtivo como um todo, está sendo determinante, né? Sim. Por planta daninha, pelo calcário, como tu acabou de dizer, pela questão da adubação, como comentou antes, né? Pelas tecnologias que estão vindo, né, via semente aí, dos próprios herbicidas, uma canola entrando no jogo que é sensível a alguns herbicidas. Então, a gente olhar o sistema produtivo hoje está sendo determinante para a gente manter ele bem, né, em evolução e evitar que nós tenhamos surpresas. E, ao mesmo tempo, tu construir ganhos, né? Ou seja, o que uma ação que eu planejei pode trazer de ganho lá para o meu soja lá na frente. Então, como que vocês pensam o sistema produtivo de vocês com foco nesse aumento de produtividade contínua, né? Certo. Excelente pergunta. Isso é uma coisa que entrou na nossa cultura. Hoje ela é indiscutível, que é a utilização de plantas de cobertura em momentos de oportunidade. Nós pegamos a propriedade que a gente divide ela em inverno e verão, né? São dois períodos de uso da terra. No uso da terra no verão, a gente tem um sistema 80-20, que é 80% da área de verão está atendido pela cultura da soja, 20% pelo milho, seja milho irrigado, milho sequeiro. O milho passa pela propriedade e passa por toda a propriedade. Ele vai girando. A cada 4 anos eu volto no mesmo talhão com a cultura do milho. Eu planto então 1 ano milho, 4 anos soja, depois de 4 anos eu estou voltando com milho. E nessa rodada de milho, nessas lavouras, eu abro uma chance bastante interessante para trigo, porque o trigo produz muito bem em áreas rotadas com milho, mas eu também ocupo esses espaços entre milho e sojas precoces com cultura de cobertura. Então, como é que eu penso o meu inverno? Meu inverno divide em 3 partes. A gente faz 1/3 do inverno com cereais de valor econômico, de investimento elevado, que é a cultura do trigo. Então, a gente foca num terço da propriedade. O outro terço investe em cereais, né, que não tem tanto investimento econômico, são cereais mais baratos, como a aveia preta, a aveia ucraniana e as aveias brancas, que tem uma formação de palha fantástica, tem uma tecnologia de uso razoável e não nos comprometem tanto em investimentos. São culturas um pouco mais seguras. E 1/3 da propriedade, Felipe, a gente deixa para mix, para cultura e cobertura. Seja cultura e cobertura para primavera, para plantar milho em cima, seja ela cultura de cobertura para plantar soja, né? Os mixes acabam mudando, né, dependendo da cultura de cobertura. E além disso, nesse intervalo que eu tenho de saída do milho e da soja precoce para a entrada do trigo, que ele corresponde hoje a 1/3 da fazenda, e também algumas culturas de aveia que produzem grão, eu utilizo culturas de folha redonda. Eu utilizo muito nabo e ervilha forrageira. Para quê? Para mim ocupar esse período que o solo ficaria vazio,
com uma cultura, porque no meu entendimento eu tenho que ter cobertura viva e cobertura morta o ano todo, e essa cultura serve além de proteção, como uma possibilidade de fazer manejo de planta daninha, ou seja, quando eu introduzo ela, eu geralmente limpo a lavoura, eu acabo com as folhas redondas, planto ela e dentro dela eu controlo as estreitas. Então eu estou tendo duas oportunidades de usar herbicidas para eliminar planta daninha. E quando eu venho com trigo na sequência sobre esse cultivo de folha redonda verde, eu já estou entendendo que parte da minha adubação nitrogenada veio da adubação verde. Então, como é que o Maurício fez esse ano o cultivo de trigo dele no inverno? Ele, nas áreas que ele saiu de milho, verão, soja precoce, eu introduzi o nabo, ou nabo com milheto, ou nabo com ervilha, e eu dessequei, rolei e plantei o trigo, e 40 pontos do meu nitrogênio que eu vou usar dentro do meu trigo já estão vindo da cobertura. Ou seja, a minha meta esse ano é trabalhar com 90 pontos de N na cultura de trigo. 10 vem da adubação de base, 40 vem da cobertura, da adubação verde, e 40 vai vir da minha adubação mineral. Então eu já estou usando no meu balanço do fornecimento de nutrientes a cultura e cobertura. Então eu tenho todo ano ocupado por cultivo na minha propriedade. Seja cultivo comercial para obtenção de grãos, seja uma cultura de cobertura de espaço rápido, que são as outonais, ou seja um mix de cobertura que são de espaço invernais. Então aqui a gente passa pensando em palha o ano todo. E eu não planto na palha porque eu quero, eu planto na palha porque eu preciso. A palha é determinante para 3 coisas que a gente deve pensar. Primeiro, combater fluxo de planta daninha. As plantas daninhas fotoblásticas positivas nascem, emergem na presença de luz. Se eu impedir que entre luz no solo, eu estou impedindo o fluxo de daninha. Eu estou poupando dinheiro. Se eu tiver palha no solo, eu estou controlando uma coisa muito importante, que são processos erosivos acelerados. Ou seja, não dá para deixar o solo sem palha nem um minuto. Eu tenho que cobrir para quê? Para evitar os processos erosivos. Palha é um amortecedor de chuva, evita erosão laminar e protege o nosso maior insumo, que é a fertilidade. E terceiro, aí, né, Maurício? Pega talvez o histórico do ano passado, pegando o gancho com isso que tu falou, né? Nesse momento extremamente que a maioria dos produtores aí tem solo descoberto, nós tivemos muita chuva, e nesse ano novamente, em junho aí, né? Então, daqui a um pouco, tudo que nós falamos até aqui de construir um perfil, de olhar para o solo com uma fortaleza de armazenamento de água, daqui a um pouco numa chuva ou numa sequência de chuvas como tivemos o ano passado ou agora, se eu não tenho cobertura eu acabo perdendo, né? Toda a agricultura de precisão, toda o manejo de calcário, enfim, que a erosão leva embora, né? Então, como é determinante você ter essa cobertura presente. Felipe, sabe, né, que quem bate esquece, quem apanha nunca esquece, né? É um ditado muito verdadeiro. E quem já apanhou, quem já sofreu com processos erosivos no passado, quem viu que isso aí realmente impacta muito no nosso negócio, monta estratégia. Eu vou te contar uma estratégia aqui que eu quero que esses produtores que estão ouvindo nosso podcast gravem e depois lembrem da fala do Maurício. Os meses que menos chove aqui no Rio Grande do Sul são o finalzinho de fevereiro, início de março até o comecinho de abril. Tá? Esses meses são meses que tem menos volume de chuva. A partir do veranico de maio, e todo ano em maio dá uma esquentada, vocês podem ter certeza que há 1 semana, 2 semanas de maio quente, quando vem a terceira semana, entre uma frente fria pesada, vem uma chuvarada. E essa chuvarada rouba muito potencial nosso. Então assim, o que a gente deve fazer? Eu devo semear uma cultura de cobertura nos meses de fevereiro e março, proteger esse solo, e eu só devo startar os meus plantios de inverno depois da ocorrência desse veranico, entendeu? Porque esse veranico acaba impactando muito no nosso potencial produtivo, né? Essas chuvaradas, como ocorreu esse ano, que ela não veio fim de maio, que estava muito seco, mas veio em junho, ele acabou que ele judiou de muitos solos da região. Eu te confesso que eu nunca tinha visto tantas áreas erodidas como eu vi essas últimas 4, 5 semanas atrás, que a gente viveu aí os plantios de inverno com essas chuvas pesadas, que naquela minha região, no final do mês de junho, choveu de uma quinta a um sábado, 400 milímetros, né? Aqui em Tupã, Seretão, um vizinho meu me falou que na propriedade dele choveu 650. Então assim, que estratégia eu tenho que montar, Felipe, para mim poder passar por esse período e passar ileso? É não semear, é estar com cobertura. O que o Maurício tinha naquela semana de fim de maio, junho? Onde é que eu tava? Parado de plantar. Eu tinha nabo, e nabo com milheto, minhas lavouras, ou nabo com ervilha. Tudo verde, esperando. Passou aquela pancadeira de chuva. Quando acalmou a chuva ali, eu comecei a plantar trigo, sabe quando? 3 de julho. Ah, Maurício, mas tu plantou muito tarde. Eu sei que eu plantei mais tarde, talvez no fim da janela.
mas o meu trigo hoje tem um stand bom, tem um solo protegido. Eu não tenho nenhuma erosão, nenhuma lavoura minha, porque eu estava solo protegido. Eu vi muitos colegas, vizinhos e amigos que talvez não observaram essa estratégia e acabaram sofrendo muito com essas chuvas extremas. E isso, Felipe, vai ter todo ano. Cada vez mais nós estamos vivendo os extremos climáticos, ou pelo excesso de chuva, ou pela falta dela, ou por extremos de temperatura baixa ou temperatura alta. É só vocês olharem para trás, ver o quanto que o clima vem mudando no Rio Grande do Sul e como que a gente tem que montar estratégias para superar essa diversidade. Então, como dica pro produtor que eu posso estar deixando aqui, observem esses eventos e criem estratégias para você não sofrer impactos negativos com a ocorrência deles. E não acho que aconteceu esse ano por acaso, vai acontecer todo ano. Tem sido corriqueiro, né? O ano passado mesmo a gente teve mais de 1.000 milímetros aí durante o mês de maio, né? De maio. Infelizmente tivemos todos os desafios que enfrentamos aí e as nossas lavouras não foi diferente. Então, para quem tinha um nabo, novamente, né, segurou. Para quem tinha um trigo mourisco, novamente fez sentido. E para quem tinha descoberto, teve perdas imensas, né, de anos e anos e anos de investimento, de tirar o dinheiro prontinho do bolso, colocar em calcário, colocar em fertilizante, colocar em amostragem de solo e acabar perdendo, né? E então esse é um ponto extremamente importante. Eu acho que esse ponto de vazio outonal, né, o pós-colheita da soja, precisa ser muito bem repensado, né? Mas nós temos uma oportunidade incrível de aumento de produtividade, né? Ele está trazendo um milheto, ele está trazendo gramíneas de verão aí para esse ponto, ele está trazendo um nabo pré-trigo, ele está, né, como você comentou, 40 pontos aí de N, poxa, tá impactando diretamente no investimento do produtor, né? Então, será que é custo? E você não comentou aqui a quantidade de potássio que esse nabo está trazendo no sistema, que é muito alto, né? A quantidade de enxofre que ele está aportando no sistema, que é muito alto. Então, veja bem, hoje, na agricultura que nós estamos vivendo, a gente vai ter que readequar alguns conceitos, né? Quebrar alguns paradigmas, né, Maurício? Para a gente ter realmente lavouras de fato eficientes no sistema. Exato, Felipe. E enquanto eu vinha hoje de manhã, eu estava num evento de irrigação, eu vinha para casa, eu já estava negociando as sementes do próximo ano. Eu estava já cotando ervilhaca e ervilha, porque eu não produzo essas sementes, né? Eu acabo comprando elas porque no meu sistema de produção eu não tenho espaço para produzir elas, então eu acabo adquirindo elas de produtores de semente. Então, assim, quando um produtor ele decide fazer esse tipo de intervenção para beneficiar o sistema, ele tem que se planejar, para quando ele esteja lá na hora da colheita, ele só executar o planejamento. A colheita é um momento muito desafiador, porque as atividades vão se acumulando. Então, se ele não tiver organizado com sementes, com uma semeadora, com uma equipe para fazer aquele plantio, ele não vai conseguir fazer. E a janela de oportunidade ela é muito curta, porque tem que sair uma cultura e entrar outra, para aproveitar aquele tempo de uso da terra, produzir uma fitomassa que realmente faça sentido, ciclar e aportar nutrientes para aquele sistema que realmente contribuam para as culturas que vêm na sequência. E a gente já testou diversos tipos de estratégias de manejo, de fazer semeadura a lanço, de avião, de drone, de barra de pulverizador. Cara, tudo faz sentido, desde que chova. Mas como nos últimos anos não tem chovido muito bem no período de verão, e a nossa soja não tem muito efeito cultural, não tem muita biomassa, essas semeaduras a lanço, elas não têm ficado muito legais. Então a gente tem feito, nos últimos anos, mais semeadura em linha, né? A semeadura a lanço fica boa? Fica, mas a em linha fica ótima. Então se eu puder deixar uma outra dica pro produtor, assim, cara, ajeita uma semeadura de inverno, engata um trator lá, deixa um funcionário preparado, a partir do momento que tu colher lá 50, 60 hectares dia, tu já semeia aqueles 50, 60 hectares no outro dia, deixa no máximo 24 horas tua lavoura sem cobertura, mas já consiga construir um potencial nessa escala. É muito importante que tu feche as janelas da oportunidade. Eu fiz isso esse ano em 100% da minha lavoura de soja e de milho precoce. Eu semeei tudo, cara, com cobertura. E olha, eu olho para trás e eu lembro que meu pai me falava na safra, uma fase, dizia bem assim, era mês de abril, ele dizia assim, cara, o que tu tá fazendo na lavoura, Maurício? Tu tá plantando nabo em abril, nós temos que plantar milho daqui uns dias, já em fim de maio, começo de junho. Eu falei, pai, se o nabo ficar 45 dias na lavoura, ele já fez um benefício dele. E sabe quando que a gente foi plantar essa lavoura que eu semeei nabo em abril? Em 11 de julho. Quando o dia que eu fui plantar essa lavoura, Felipe, tinha um nabo assim, da altura da porta do caminhonete. Ele passou lá na lavoura, tu vê, né, que bom que nós plantamos nabo esse ano, né? Eu falei, tá bem, você tava me criticando lá atrás que eu tava dando nabo, mas hoje que dava muito orgulho de ver. Então um plantio de cereal de inverno sobre um nabo forrageiro é fantástico.
Maurício, eu acho que é importante um gancho que tu trouxe também agora, em relação a esse operacional, né? Ou essa viabilização disso. Bom, colher e plantar, né? Tu tem um número, assim, para passar pro pessoal? Ou seja, a partir do que ponto que vale? Porque vamos pensar o seguinte, para colher e plantar, você precisa de máquinas, de equipamentos e de pessoas. Hoje está sendo um desafio, né? São pessoas a mais e dependendo a estrutura de cada propriedade, talvez até equipamentos a mais para fazer isso. Até que ponto que você enxerga que paga essa operação? Assim, ó, a gente tenta fazer essa operação da cultura de cobertura racionalizando o máximo possível, né, os recursos, porque sabe que ela vai ser um custo dentro da minha produção. Ou você vai ter que diluir ela na próxima cultura de inverno ou dentro do teu sistema, né? Então, por isso que a gente tenta usar taxas de semente adequadas. Semear em linha ajuda muito, porque se eu estou semeando essa cultura de cobertura a lanço, Felipe, eu tenho que usar 30, às vezes até 40, 50% mais sementes para compensar, né, que eu estou jogando a lanço. Mas quando eu trago elas para semeadura em linha, eu posso ser muito mais racional. Eu posso usar a dose realmente exata da cultura. Depois disso também é comprar sementes de fornecedores de qualidade, porque se eu compro semente com germinação e vigor alto, eu posso usar realmente a dose adequada, não tem que compensar isso em dose. E usar culturas que realmente têm a taxa de crescimento rápida e que sejam baratas. Então, quando eu falo em culturas rápidas e baratas, quais são as 3 principais hoje que a gente tem? Culturas de calor, milheto, é uma cultura muito barata, muito rápida, cresce, desenvolve, se paga. Nabo forrageiro, é muito rápido e barato. E trigo morisco, uma cultura rústica também, desenvolve em solo ácido e é muito barato. Então essas culturas aí eu posso estar adquirindo facilmente e semeando elas em linha. Qual que é o custo disso? Diesel e mão de obra, é a operação que você tem de plantio. E qual que é o dimensionamento de máquina que você tem que ter? Pelo menos assim, ó, como a janela de colheita ela não é muito longa, você consegue colher aí 6, 7, 8 horas do dia, depende do dia, né? Porque tem dias um pouco com a janela mais curta, então você consegue semear muito mais horas do dia. Uma semeadora consegue começar a trabalhar antes que uma colhedora e talvez parar depois. Então, se você tiver aí, talvez, para cada 2 colhedoras que botar na lavoura, pelo menos uma semeadora, você cobre aquela área de cobertura com plantas, né? Então, assim, ó, você pode usar talvez metade do teu operacional de inverno semeando cobertura, porque a janela é um pouco mais de oportunidade. Não é uma cultura que tem plantado de emergência, e sim, eu tenho que ir encaixando na sequência da saída da cultura de verão. Só que ela é muito estratégica, então só consegue fazer quem realmente planeja, compra boas sementes e tem um operacional organizado lá para conseguir isso, né? E assim, ó, dos dados que eu tenho de pesquisa aqui, por exemplo, semear um nabo forrageiro, a gente usa aí 10, 12 quilos de semente de nabo. Hoje compra nabo aí a 4,50, 5, 6 reais no máximo. Tu custa com nabo hoje aí a 50, 60 reais de sementes e tu tem um operacional 15 a 20 reais de mão de obra e diesel, mais, né, a depreciação do equipamento. Então, tu não gasta 80 reais de nabo para semear de custo final. E para botar 40 pontos de nitrogênio, faz a conta, 100 quilos de ureia hoje a 2.700, são 270 reais. Pô, então eu investi 80 reais de semente operacional e tô ganhando 270 reais de nitrogênio, vale muito a pena. Com certeza. Mas só toma essas decisões quem olha para os dados, né, Maurício? E quem tem essa clareza do sistema como um todo, né? Muito, muito importante o produtor olhar para isso. Maurício, como vocês trabalham a escolha da genética dentro da propriedade? E aí eu queria aqui fazer um link contigo. Obviamente que em áreas de altos testes produtivos para campeonato, você vai escolher aquele material, né, com o maior potencial mesmo, mas de forma geral o posicionamento de cultivares para maximizar a produtividade, né? Ou seja, quais são os critérios que vocês utilizam, como que vocês posicionam a genética dentro da ótica de sempre olhar as altas produtividades, né? Quando eu me volto a pensar qual é a genética que eu posso usar, eu sempre digo que quem escolhe o cultivar não é o produtor, e sim o ambiente. É o solo que tu vai jogar essa genética para performar e a janela de cultivo. Então, como uma propriedade ela tem a dinâmica de ter diversas culturas de inverno saindo em épocas diferentes, eu tenho que tentar ir planejando o encaixe dessas genéticas de verão baseado nas saídas do inverno. Então eu vejo que eu tenho uma primeira janela de entrada de cultivares que fica ali pelo dia 15, 20 de outubro, que ainda a terra está fria e os potenciais não são tão elevados, então eu tenho que buscar oferecer para esse momento de entrada materiais mais adequados, bolas de raiz, mais rústicos, que aguentam mais frio, para eu ter um bom potencial. Então aí eu não viso teto, eu estou visando adaptabilidade àquele momento de plantio. Depois que eu viro essa primeira etapa para o segundo momento, que eu saio da janela fria, da abertura, e que eu venho para a melhor janela, que é ali
25 de outubro até o dia 5, 10 de novembro, aí eu pego meus melhores cavalos e aposto que nos melhores ambientes. Eu trago esses materiais para as áreas de melhor fertilidade, trago para áreas onde saíram mix, ou saíram cereais de inverno, como aveias, que essas áreas estavam em ganho de potencial de cultivo durante o inverno, e jogo os meus melhores jogadores nesse momento. Então ali eu busco o maior teto produtivo, porque eu vou encontrar lá em dezembro a maior luminosidade. Então, para esse plantio estratégico, eu tenho o melhor momento de fornecimento de luz. A partir do momento que eu viro ali 10 de novembro para 15 de novembro, que eu já estou diminuindo um pouco o meu potencial produtivo, eu já penso em materiais mais plásticos, que crescem mais, que engalham mais, que desenvolvem melhor num fotoperíodo menor. Não busco mais tanto teto produtivo, como eu busco talvez estabilidade. Então, aqui na propriedade eu tento dividir 20% dos meus materiais na abertura, 40% na melhor época e 30% lá no fechamento, né? Para conseguir encaixar todos esses materiais dentro do ambiente produtivo. Não é fácil acertar tudo na mesma época, né? A gente sabe, né, Felipe, através de pesquisa, que se desse para plantar tudo de 25 de outubro a 5 de novembro, era a melhor coisa do mundo, era montar uma operação de máquina gigante, um exército, botar todo mundo plantar nessa mesma época, porém eu ia ter que colher tudo na mesma época lá na frente. Então às vezes falta operacional, falta máquinas, né? E a gente não tem como correr todos esses riscos. Então a gente dilui dentro de 30 dias de melhor a janela o encaixe de materiais. E como que a gente decide esses materiais que a gente cultiva? Através da área de pesquisa, né? O ano passado a gente montou um ensaio aqui com 51 cultivares de soja, onde a gente usa esse ensaio para escolher os materiais em 3 épocas, montou ele na abertura, no meio e fechamento. E esse ano, para aumentar um pouquinho mais os dados, já que a gente está enfrentando muita dificuldade com o clima e a gente está passando, deixando de ser uma região boa produtora de soja para ser uma região quase que hostil, eu brinco, né, que Cruz Alta parece as Missões de tão quente e seco que é. Nós vamos fazer um ensaio com 104 cultivares de soja, para ajudar a gente a tomar decisões, para ajudar a gente a depositar melhores genéticos e materiais, para ajudar a escolher quem entra na abertura, no meio e no final desse sistema de produção. Bacana, eu acho que esse posicionamento de pesquisa, né, Maurício, é determinante obviamente, para estar cada vez mais fazendo um ajuste fino, né? Como tu falou, nós viemos enfrentando desafios produtivos e aonde cada vez mais isso vem comprometendo. Então, um bom posicionamento na genética acaba sendo bom. Construímos bem o ambiente. Quando construímos o sistema produtivo, vamos posicionar a genética para nos entregar, né? Dentro de uma época de semeadura. E dentro desse lado, Maurício, que nós construímos até agora, tem também o impacto do manejo fitossanitário, certo? Então, como que tu vê, assim, como que você, quais são as preocupações ou o teu planejamento em relação ao manejo fitossanitário? Ou seja, estamos aqui falando de controle de plantas daninhas, de pragas e de doenças, né? E como que você atribui um peso a isso ou uma medida, né? E como que é a programação, assim, desse manejo fitossanitário global da cultura? Certo. Assim, ó, se eu entender que eu fiz um bom manejo de plantas daninhas, trouxe uma área já no limpo, eu tenho uma soja de bom potencial, eu vou deixar essa página para trás e vou focar no combate e no manejo de planta daninha. E eu volto lá atrás, quando tu falou, né, Felipe, que muitos produtores se preocupam com o fungicida para aumentar a produtividade. O fungicida não aumenta a produtividade. O fungicida só garante o potencial produtivo que você construiu. Então, realmente, ele é uma ferramenta muito importante. Ele é estratégico para o sistema de produção, mas ele deve ser pensado que ele é uma ferramenta garantidora. E se ele veio para garantir o potencial que tu construiu, a gente deve pensar sempre, mas sempre, e começar cedo para parar cedo. Nunca eu posso correr atrás, porque doença não se corre atrás. Doença se faz em manejo preventivo. Por que manejo preventivo? Hoje, as sojas mais modernas, elas têm um IAF muito menor que tinha no passado, né? Nós tínhamos soja no passado de IAF 4 para 1. As sojas cresciam demais, muita massa, sobrava folha. Então, assim, ó, nós podíamos nos dar ao luxo de perder algumas delas que não impactava tanto na produtividade. Só que hoje, as sojas mais modernas têm IAF 2, 1,5 para 1. Então, essas sojas que têm menor potencial de produzir folha, ou seja, de produzir placa solar para interceptar luz, para produzir energia para encher grão, a folha é muito importante para o sistema. Então, nós temos que tanto atuar no combate a fungos necrotróficos, como fungos biotróficos. Tanto no ano seco quanto no ano chuvoso, eu vou ter
doenças que impactam significativamente no potencial produtivo. Então, para isso, eu tenho que escolher as melhores ferramentas, e essa pesquisa mostra, norteia a gente para começar a combater doenças. Então, assim, ó, se o ano for mais seco, no início do cultivo da soja, eu tenho algumas ferramentas que fazem mais sentido para eu montar meu sistema de manejo. Se o ano for mais chuvoso, eu posso também começar com outras ferramentas. Mas é importante que eu esteja o quê? Bem comprado, com estoque adequado, com produtos de boa performance para essa arrancada inicial. Porque se eu arrancar bem, se eu conseguir construir desde lá do V4 e V5 uma aplicação complementar de manejo, e quando eu falo complementar, eu penso que os outros 2 fungicidas que eu já usei antes da primeira, sabe onde que eles estão? A primeira aplicação de fungicida que eu posso fazer na soja, ela não é nem um tratamento de semente, ela é no inverno, ou seja, se eu faço uma boa aplicação de fungicida nas culturas de cobertura, nos cereais de inverno, eu diminuo já o potencial de doença das minhas culturas, eu trago uma palha mais sadia, mais volumosa, eu já intercepto boa parte das doenças de folha da soja, se eu tiver uma boa cobertura. Então, o meu primeiro fungicida da soja é o do inverno, ponto. Tenho boa palhada, tenho boa interceptação de resto cultural, tenho boa cobertura sobre o sistema, um ponto para mim. Fiz um bom tratamento de sementes, controlei fungos de tegumento, protegi esses fungos de contaminarem a semente e virem para a parte da folha, outro ponto positivo. O que me resta agora? É só ir construindo um programa de manejo. Então a gente vai pintando a planta em várias camadas, jogando ali uma aplicação entre o V4 e o V5, uma aplicação bem importante, que é a primeira aplicação, aquela verdadeira, que vem depois do glifosato. Se nós pudéssemos, por favor, produtores, não me interpretem mal, mas se nós pudéssemos, dentro da nossa operacional, separar a aplicação do glifosato da primeira verdadeira, seria muito melhor para a planta. Então, aplicar o glifosato ali até V3, limpar a planta daninha, né? Fazer só o herbicida na soja e depois entrar com a primeira verdadeira, com uma boa molécula, a gente beneficia a soja e consegue construir um programa de manejo muito mais robusto e verdadeiro. Então, a primeira aplicação que eu faço sempre, Felipe, é tentando jogar entre o V4 e o V5 a primeira verdadeira. Depois eu venho até fechamento de rua, que no máximo seria até o V8 a segunda verdadeira. E a terceira aplicação minha, ela entra lá em R1. Então, essas 3 primeiras eu tento sempre fazer as melhores ferramentas e ter intervalos muito coerentes. 14, 15 dias ali, no máximo intervalo, para que esses primeiros ali, 90, 100 dias da soja, eu já segue essas 3 primeiras, porque se eu fizer a primeira aplicação entre 30 e 35 dias após a emergência e construir mais 3 aplicações de 15 em 15, são mais 45 dias. Eu vou ter ali 80, talvez, dias de intervalo, mais 10 dias de residual, 15, que é a terceira aplicação, eu tenho 90, 95 dias de proteção. Depois é só administrar o jogo. Agora, se eu correr o risco de talvez naquela primeira entrada de herbicida, não fazer um fungicida, ou aumentar muito esse intervalo, sair dos 30, 35 dias de proteção, aumentar para uns 40, 45 dias, eu deixei 10 dias talvez descoberta essa soja. E esses 10 dias vão impactar lá na frente, talvez, na residualidade do meu programa de manejo. Então, assim, ó, eu vejo que o produtor que atrasa a primeira verdadeira ou faz uma aplicação, entre aspas, fraca, gasta o mesmo número de aplicações que um produtor que faz as verdadeiras corretamente e no final ele perde potencial produtivo. É o famoso cobertor curto, né? Exatamente. É verdade. Maurício, a gente olhando um pouco, então, para o cenário agora, o que separa, né? Queria fazer um exercício aqui do que separa as lavouras, ou seja, aquele produtor, na tua opinião, né? Tem separado produtores hoje. Eu quero pegar uma frase tua aqui que eu anotei, a chuva é igual para todo mundo, né? Então, considerando essa máxima, né, que a chuva é igual para todo mundo, o que tem separado aquele produtor que num ano desafiador está colhendo mais que os outros? E o que separa aquele produtor que já daqui um pouco num ano melhor está colhendo 90, 100 sacos, enquanto os vizinhos estão colhendo 70? O que é um fator que você enxerga que está ocorrendo essa separação de fato? Cara, assim, é o primeiro fator que eu vejo que é determinante para você colher mais é a tecnologia do capricho. Sabe, eu vejo as propriedades assim que os produtores se destacam com bons potenciais, que conseguem vencer esses anos desafiadores. Eles realmente são pessoas que trabalham diuturnamente para botar na prática tudo aquilo que a gente vem falando aí você desde o início do podcast, que fazem a aplicação do corretivo na hora certa, que aplicam de uma forma que tenha precisão, ou seja, que faz um controle de faixa, dose, produto, que compra boas fontes, que se preocupa em investir em qualidade.
que se preocupa com o resultado final daquela operação e, por consequência disso, tudo que ele vem fazendo na propriedade, seja ela na melhoria do solo ou na introdução de plantas, tudo visa o capricho, tudo visa o resultado. Eu sempre falo, né, que a agricultura ela não pode que o fácil vença o certo, né? Aqui na minha região, muitos produtores buscaram fazer nos últimos anos o fácil. Eu não vou botar adubo na minha plantadeira porque enferruja a plantadeira, tranca as roscas, dura muito menos. Eu vou aplicar o fertilizante a lanço. Dá para fazer? Dá. É certo ou é fácil? É fácil. O certo é colocar o fertilizante na semeadora, na linha, enterrado, porque eu estou protegendo um dos nutrientes mais importantes para a planta, que é o fertilizante próximo da raiz. Então é isso que não dá para fazer. Eu vou pegar agora, depois da cultura de verão, eu não vou semear em linha. Demora muito, o operacional é caro, tem que botar gente. Eu vou semear lanço, passar uma grade para cobrir. Barbado, só trava a grade lá, dou só um cortezinho e tapa a semente. É fácil ou é certo? É fácil, não é certo. O certo é semear em linha. Então tu começa a somar todas essas decisões em detrimento do fácil e tu não faz o certo. Então acaba que o produtor é vencido pela falta de capricho. E essa falta de capricho lá no final, ela impacta em produtividade. Esse é um ponto importante, né? Capricho já era um pressuposto de seu Gassi, né? Sempre foi. É verdade. E outros conhecimentos aí. Maurício, e já conversamos bastante aqui, mas eu acho que esse é um ponto importante. O que é um ponto que você destacaria, assim, eu quero aumentar minha produtividade? De fato, eu escolhi, estou naquele ponto lá que vocês já tiveram na virada de chave, né? Tomei essa decisão que eu quero ser mais eficiente e melhorar a produtividade. Qual é o fator, assim, que na tua visão nesse momento mais contribui para o produtor? Cara, assim, uma coisa que foi uma virada de chave no nosso negócio foi realmente investir em qualidade de semente. Isso eu quero deixar uma mensagem para os produtores que estão ouvindo esse podcast, não porque eu sou um produtor de semente. Todos os produtores que estão ouvindo a gente aqui têm potencial para ser um bom produtor de semente. Produzir sementes é a arte do capricho, é a arte do zelo, da nutrição, do manejo. Todo produtor pode colher uma boa semente. E se conseguir, faça uso de uma boa semente. Agora, se você não priorizar a semente, quando eu falo em semente é qualidade nutricional, qualidade fisiológica e qualidade patológica. Eu não tenho como produzir uma semente num campo que originalmente ele é ruim de fertilidade ou que ele sofreu com alguma deficiência de manejo. O fruto daquele campo não vai ser um fruto bom. A semente ela tem memória transgeracional. Através dessa geração que ela foi produzida, ela vai expressar o seu potencial na próxima geração. Então, se eu tenho plena certeza que eu produzi uma semente de qualidade, eu posso utilizar ela da melhor forma. Agora, se eu não tenho uma semente de qualidade, eu devo buscar um fornecedor que me traga uma semente de qualidade, porque todo o meu potencial produtivo será definido na hora da semeadura. É ali que eu vou garantir que a genética esteja bem instalada, que eu tenho um bom stand de plantas e que eu tenho meu potencial definido, porque não adianta só a semente germinar, ela tem que germinar rápido, de forma uniforme e que vire uma planta verdadeira. Porque no índice de qualidade de germinação e vigor nós temos uma diferença muito importante. O índice de germinação ele só fala quantitativamente o que está viável, o que realmente vai nascer. Mas o índice de vigor fala qualitativamente a semente que vai virar uma planta adulta verdadeira. E isso quem vai no campo consegue diferir de forma muito clara quando você tem um lote com problema de vigor. E nossa empresa, quando lá atrás decidiu que só iria semear campos de produção de sementes com lotes com qualidade de germinação e vigor acima de 90%, isso impactou diretamente no nosso resultado, seja para culturas de inverno, seja para culturas de verão. O salto da produtividade está em primeiro construir tudo aquilo que a gente falou, mas depois que você construiu todo aquele potencial produtivo, você tem que entregar, além de uma genética produtiva, uma semente de qualidade, porque todo o nosso potencial produtivo, cara, está em cima de genética e garantia fisiológica e patológica. E não é o Maurício que acha, isso são dados. O professor Bagatelli Schuch, de Pelotas, tem um trabalho muito legal que eles fizeram lá em 2015, que foi isolar 4 cultivares de soja com diferentes qualidades de semente entre índice de germinação e vigor. E eles botaram esses lotes no mesmo ambiente de produção e conduziram durante
3 anos. E a média produtiva variou de 28 a 40 quilos de soja de redução de produtividade para cada 1% de diminuição do índice de vigor. Então, quando um produtor liga para um sementeiro, vai buscar uma semente, a primeira coisa que ele deve perguntar, Felipe, não é o preço, é a qualidade. Porque o preço ele é secundário em detrimento da qualidade. Ele deve pelear e brigar por índice de vigor e germinação elevado, porque isso vai garantir produtividade, não é o preço que vai ser determinante para esse sistema de custo. Então, se o produtor, na minha opinião, assim, quiser ter uma garantia de que a sua safra vai ser de sucesso e que ele vai escalar um potencial produtivo de atingir os seus 100 sacos baseado no seu manejo, ele deve buscar excelentes sementes de excelente fornecedor ou produzir uma semente de excelente qualidade que lhe garante esse potencial produtivo desenhado pela genética. Maurício, falamos muito sobre produtividade, sobre processo, sobre o caminho, e a gente tem uma parcela de produtores que, por N situações, ele tem essa... é um pouco cético quanto à produtividade, né? Para mim e para ti, isso é claro, né? Que o caminho é a produtividade, ou seja, a gente não controla clima, nós não controlamos dólar, nós não controlamos preço dos insumos. O que está nas nossas mãos como pesquisadores, como técnicos, como consultores, como produtores, é justamente fazer manejos e processos que nos agreguem em produtividade, certo? Mas a gente tem uma parcela de produtores que entende que isso é custo, né? Não, para mim aumentar a produtividade tem que gastar demais. O que você diria, Maurício, para produtores que têm essa mentalidade, ou seja, plano de cobertura é um custo muito alto, ou produzir mais custa muito caro, que ainda são céticos nessa busca do aumento da produtividade? Olha, eu quero deixar 2 mensagens muito claras, Felipe, com relação a essa tua colocação. A primeira, muitos dados de pesquisa hoje estão apontando que quanto melhor você investe, mais você colhe. Quando que o produtor erra, que ele gasta mais e não colhe? Quando ele não tem um bom acompanhamento técnico, quando ele toma decisões baseado em opinião ou no que ele ouviu por aí, sem um embasamento científico ou sem apoio e conhecimento de um técnico para fazer o uso, porque quando que um produto funciona? Quando ele é usado na dose correta, no momento adequado, da fonte que a planta realmente precisa. E para isso a gente tem que buscar o caminho da técnica. Apesar do comercial ser necessário no nosso sistema de produção, que a gente tenha que ter o comércio atuando sobre a nossa atividade, a técnica tem que vencer o comércio. Porque a técnica realmente faz a adoção das tecnologias fazer sentido para a produção. E outra coisa que eu quero deixar muito clara para os produtores é que muitas vezes o produtor colhe mais, não somente aonde ele investe mais, mas muitas vezes ele colhe mais onde perde menos. Porque a perda é uma redução natural do potencial produtivo. E cada um deve voltar a olhar para dentro da propriedade e entender aonde ele está perdendo. Primeiro, se o nitrogênio é o maior yield gap hoje da agricultura mundial, ou seja, se é o nutriente que mais falta em qualquer cultura, como que eu vou fornecer nitrogênio para a cultura que eu quero aumentar o potencial? Vamos citar a soja. Da onde que a soja se abastece de nitrogênio? Primeiro, diretamente da matéria orgânica do solo. Se eu tenho um bom teor de matéria orgânica, eu tenho já um pouco de N disponível para essa planta, então ela pode abastecer-se do sistema. Segundo, da adubação mineral, no meu plantio, eu posso fornecer uma dose de N para que eu consiga abastecer essa planta de nitrogênio. Terceiro, inoculação. A planta de soja hoje precisa 400, 500, até 600 quilos de nitrogênio para produzir em torno de 70, 80 sacas de soja. E se eu produzo da minha matéria orgânica ali uns 20, 30 quilos, mais da minha adubação mineral, mais uns pelo menos 20 quilos, eu tenho 50 quilos jogado no sistema. Da onde tem que vir esse nitrogênio? Da nodulação. E se eu não fizer uma inoculação coerente e compatível com a obtenção de um teto produtivo elevado, eu jamais vou conseguir colher 70, 80 sacos num sequeiro ou 90, 100 sacos de média num pivô. Então, o próprio solo nosso, Felipe, tem micro-organismos já presentes na natureza. Se eu colocar uma soja e não inocular, algumas bactérias vão colonizar aquela raiz, naturalmente vão fornecer nitrogênio para aquela soja. Mas tu acha que elas vão fornecer a dose adequada? Não, vão fornecer uma pequena dose. Vai faltar N, então o produtor já limitou o potencial produtivo ali na tomada de decisão de uso. Então, se eu penso que eu quero produzir um alto teto produtivo, eu devo fazer uma inoculação muito elevada. Que tem assim, cepas novas, boa
contagem do UFC no volume de bactérias. Eu devo fazer na melhor forma, no melhor momento, que é a aplicação via sulco durante a semeadura. E não só, além de fornecer esse micro-organismo para a semente, nesse momento eu devo pensar em nutrir esse micro-organismo, porque essa bactéria vai viver de níquel, cobalto e molibdênio. Então, se eu conseguir, no tratamento de semente, fornecer um pouquinho desses elementos, e depois também dentro do ciclo do cultivo, e no momento estratégico, eu fornecer um pouco mais de nutrição pensando nessa lógica, eu vou fazer esse nódulo ficar muito mais ativo e vai crescer em qualidade durante o ciclo. Então, a cultura da soja hoje não decola mais em muitas propriedades ou em muitos talhões pela falta de um fornecimento adequado de uma boa inoculação. E é uma operação simples, barata, porém exige uma estrutura mínima de condições para você fazer ela da melhor forma. Ah, mas tem inoculante longa-vida? Ah, mas dá para tratar no barracão a semente? Dá. Aí isso aí é fácil ou é certo? É fácil. Certo é fazer no inoculador de sulco, uma boa dose de um bom fornecedor, dentro do solo, fechar o solo e deixar que a bactéria age ali e realmente ajude a cultura da soja. Perfeito, Maurício. Maurício, nos campeonatos, quais foram os dois valores aí quando você foi campeão? Eu participo do concurso do SESB desde 2013, quando eu comecei a me desafiar em área irrigada. Nossa primeira média produtiva com cultivar LR de ciclo determinado lá atrás, que foi BMX Ativa, vocês devem lembrar do saudoso Ativa, foi 97 sacos, né? Quase atingimos os 3 dígitos. Fiquei campeão nacional irrigado, né, nesse ano, em 2013. Em 2016, a gente rompeu a barreira dos 3 dígitos no sequeiro. Naquele ano agrícola, a gente conseguiu com o BMX Lança, um material mais moderno, né, atingir 104,3 sacos por hectare. Já foi um sonho, porque produzir em sequeiro mais de 100 sacos foi para nós uma realização realmente muito boa. E aquela área ensinou muito a gente a como manejar. Em 2019, 3 anos depois, a gente atingiu 124 sacas de soja com BMX EUS, né, o material hoje que está no mercado ainda, que é um material extremamente produtivo, mas muito exigente, tanto em nutrição quanto população e também manejo. A gente atingiu o nosso maior recorde produtivo, né, que foi essas 124 sacas na área auditária, que foram 3,2 hectares, mas no pivô, que era um pivô de 120 hectares, a gente colheu 107,1. Foi uma média histórica. A gente nunca tinha colhido tanta soja numa área comercial, né? E nesse ano foi um recorde histórico para a empresa. E em 2021, Felipe, a gente atingiu 117 sacas no SESB também. Ficamos em segundo lugar nacional irrigado. Perdemos para um produtor de São Paulo que teve uma média de 121 sacas, se eu não me engano. E a cada ano o concurso tem projetado novas médias, né? Esse ano parece, se não me engano, o produtor que atingiu o recorde colheu acho que 134, 135 sacas, né? E a gente sabe que a soja tem esse potencial, né? Por pesquisa e por trabalhos de casa vegetação, a soja teria um potencial para produzir a campo mais, né? Que isso só tem um potencial de 200 sacas se fosse tudo controlado, mas em ambiente agrícola a gente já tem dados de 150 sacas, então nosso desafio hoje está sendo o quê? Não só investir para aumentar o potencial produtivo, não só tentar ajustar todos os botões para encontrar esses resultados através de investimento, mas muitas vezes, Felipe, é entender onde a gente está perdendo para evitar essa perda, mitigar a perda, né? Uma das perdas que a gente tinha aqui na propriedade, que a gente resolveu dar uma contornada, é o amassamento. O amassamento é uma perda direta, né? Então, toda vez que eu vou plantar, eu penso assim, onde eu planto, eu não piso, porque se eu pisar, eu estou amassando. Então, o que a gente fez para tirar um pouco do amassamento? Aplicações de potássio, por exemplo. A gente fazia o plantio da soja, né, semeava tudo e, logicamente, depois fazia a aplicação do cloreto em cobertura. Hoje a gente tirou essa aplicação do cloreto em cobertura por 2 motivos. Primeiro, amassamento direto, eu perco plantas onde eu passo com a roda do espalhador, do trator. Segundo, muitas vezes, Felipe, eu aplicava o potássio a lanço, ali aos 25, 30 dias pós-semeadura, e o que acontecia? Não chovia. E a planta precisava absorver potássio nessa época, e eu tinha o potássio todo sobre o solo e não tinha chuva para alimentar o sistema. E como eu penso que a planta bebe nutriente todos os dias, e o nutriente tem que estar na solução do solo para a planta interceptar quanto precisa, porque quem espera o nutriente é a planta, eu comecei a antecipar as aplicações de potássio. Então eu comecei a colher mais também, simplesmente por mudar essa estratégia. Outra estratégia que a gente colocou na propriedade foi após o manejo da capina química,
a gente faz aplicações aéreas de cobertura no manejo nutricional e também da produção de cultivo. Então, o uso de ferramenta agrícola como aviões, drones, enfim, qualquer tecnologia que venha a conseguir cobrir, proteger o potencial produtivo e evitar o amassamento, está me ajudando a ganhar produtividade. Eu estou falando disso para ti, não é porque eu acho que aumenta o potencial produtivo, eu já medi. Né? A gente, em materiais de GMR até 5,5, nossa perda produtiva direta por amassamento de roda de pulverizador é 2,5 sacos. Em GMRs até 6,5, 6,6, são os materiais mais tardios, eu cheguei a perder 4,1 sacas por hectare só desse amassamento de roda. Fora a pontualidade, que tu sabe muito bem que tu é técnico, se tu errar a aplicação terrestre por chuva ou por falta de manejo, tu pode perder muito mais que o amassamento, que é a entrada de uma doença que tenha potencial de dano em folha. Então, se eu acertar intervalo, só do amassamento, tô perdendo isso, fora o time. Então, assim, ó, a aplicação para nós aérea é uma ferramenta que ajuda muito a reduzir potencial de dano por perda de planta, aumenta meu potencial de colheita e me garante que eu vou ser assertivo nesses pontos. Isso ajuda no final na média produtiva. Pessoal, vocês entenderam agora o nível que a gente está trazendo aqui no podcast, né, Maurício? Um histórico fantástico aí de metas, né, e muito mais do que metas, de como atingir realmente, né? O teu histórico aí de CESB e de produtividade é incrível. Parabéns a você e todas as sementes Aurora aí. Maurício, para nós finalizar o nosso bate-papo aí, eu queria que tu deixasse uma mensagem aí para quem está indo rumo ao 100, né? Tanto para quem está muito perto, ou para quem está começando, ou para quem está trilhando o caminho da alta produtividade. Eu queria que tu deixasse uma mensagem. A mensagem que eu quero deixar para os produtores que estão ouvindo esse podcast, e eu acredito muito que o conhecimento é a principal ferramenta que a gente deve hoje investir na propriedade, porque é com o conhecimento que a gente avança, né, em termos de potencial produtivo. É que esse produtor que realmente quer atingir os 6 mil quilos, que quer romper a barreira dos 100 sacos, ele tem que mudar. Ele tem que ter a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. A agricultura está muito moderna. Ela passou por muitos avanços. Muito conhecimento evoluiu nos últimos anos. A ciência tem mostrado diversas oportunidades que a gente tem em níveis de detalhes muito interessantes. E se eu não parar e pensar que eu preciso, talvez, me renovar, mudar como ser humano e como pessoa, eu jamais vou atingir resultados diferentes. Então, se eu puder deixar uma dica para o produtor, e foi uma coisa que eu fiz no passado, eu me reinventei como técnico e como produtor. Eu fui pesquisar e testar as tecnologias. Eu tive que mudar muitas coisas e quebrar paradigmas internos aqui familiares, quebrar crenças antigas e partir para o novo. Claro que com muita coerência, com bastante dado, informação, ouvindo bons mestres, lendo bons artigos, mas seguindo uma linha nova. Não linha de reinventar a roda. Nada. Fazer o básico bem feito. Fazer uma agricultura de capricho, mas fazer de forma correta. Aquilo que eu falei antes, né, Felipe? Acho que na dose correta, no momento e da fonte adequada, faz sentido. Mas para isso precisa conhecimento. Para isso precisa, assim, ó, eu defendo muito que a melhor maneira do produtor acessar uma informação de valor é através de uma assistência técnica atualizada, né? O profissional engenheiro agrônomo hoje, ele tem muita importância no processo produtivo. Olha quantas coisas eu e você debatemos aqui desde o início, da parte química de solo, da parte física, da biologia, da produção do cultivo, da nutrição. Isso está na nossa mão, é nosso sangue, é nosso dia a dia. Isso o produtor tem que dar muito valor. O técnico quer ajudar o produtor a produzir mais, mas para isso o produtor tem que abrir as portas de propriedade e montar uma estrada de 2 vias, onde haja um ganha-ganha, né? O agrônomo hoje tem uma importância muito grande, porque o produtor rural vai diluir seu risco, aumentando a assertividade. Só tem 2 maneiras de você aprender uma coisa na vida: ou é pagando para alguém, ou é pagando para aprender. Então é muito melhor você pagar para alguém que sabe, para diluir esses riscos, do que pagar na pele, sentindo em potencial produtivo alguma perda para o seu negócio. Então, eu acredito que o nosso esforço, o nosso estudo, a nossa dedicação, tanto dos profissionais da agronomia que trabalham na assistência, na extensão, no cooperativismo, quanto que os professores e pesquisadores que estudam técnicas, ferramentas, moléculas, eles estão na agricultura para fornecer conhecimento, para passar informação e para gerar valor dentro das propriedades. Com certeza. Sensacional, Maurício. Acho que é extremamente importante. Concordo, assino embaixo.
E, Maurício, eu acho que o compromisso agora de quem nos acompanhou até agora é encaminhar esse podcast sensacional aí para produtores, para os técnicos, para os amigos, que eu acho que tem muita informação de alta qualidade, extremamente relevante no agro, e um case real, né, Maurício, que é seu aí, de como buscar isso. É muito mais do que falar, né, Maurício, é demonstrar como se faz, né, e a gente agradece muito a tua presença aqui. E, novamente, né, como acho que cumprimos o papel de ir rumo ao 100 aqui no nosso episódio, mais uma vez a gente cumpriu o papel de dar o caminho para quem nos ouve, ou pelo menos de mostrar uma parte para ele. E agradeço muito a sua presença, Maurício. Obrigado, Felipe, mais uma vez pelo convite. Eu me sinto muito honrado em poder debater contigo esse assunto que é muito importante. Acredito muito que a gente aumentar a produtividade dentro da propriedade é mais importante que o crescimento horizontal. Então a gente pode sim verticalizar nossos sistemas de produção, tanto por adoção de tecnologia quanto ferramentas para isso. E dizer para esses produtores que nos ouviram até agora que atingir 100 sacos de soja por hectare é uma escada de 10 degraus. Para você escalar do primeiro ao 10º degrau, não tem como pular nenhum deles. E sim, você tem que ir um a um. E eles são degraus que você tem que avançar e pisar com firmeza. Claro que todo investimento em propriedade, ele demanda recurso, ou de tempo, ou de dinheiro. Então a gente tem que fazer ele da melhor forma para que quando a gente pisar esse 10º degrau, ele seja firme e duradouro. Então, falo para vocês, por experiência própria, é muito bom colher ótimos resultados, porque a gente fica melhor para colher mais. E depois que a gente fica melhor, nós não perdemos para mais ninguém, nem para nós mesmos. Olha, Maurício, a gente agradece o pessoal que nos acompanhou até aqui. Continue nos seguindo aqui no Rumo ao 100 Agro Podcast, que muitos conteúdos relevantes, assim como esse, vão continuar acontecendo. Novos pesquisadores, os maiores especialistas vão sempre estar aqui presentes para debater, né, a tão famosa caminhada aí rumo aos 100 sacos. E lembrando, chegar lá não é simplesmente pular etapas, como o Maurício falou, exige muito planejamento, né, muita estratégia, muitos processos, e isso não é uma receita de bolo, e sim uma construção ao longo dos anos. Um grande abraço, siga nos acompanhando aqui nos próximos episódios.